eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês como que eu transformei a minha profissão, como que eu mudei de área e transformei um hobby num negócio e hoje em dia que é o meu trabalho. Na verdade tudo começou como uma brincadeira. Eu sempre gostei muito de desenhar desde criança, tinha o hábito de desenhar sempre, era uma coisa que fazia parte da minha vida. E aí, quando eu cresci, eu fui fazer faculdade de arquitetura, me formei em arquitetura e urbanismo na Belas Artes, em São Paulo, e na minha cabeça já estava resolvido que era isso que eu ia fazer para sempre, que essa ia ser minha profissão e que estava tudo certo. Eu sempre fui muito apaixonada pela faculdade, eu me dediquei bastante, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Eu me sentia muito completa estudando isso e eu queria sempre saber mais, era um assunto que me fazia muito feliz, assim, ainda é um assunto que me faz muito feliz. E aí eu trabalhei na área durante algum tempo e eu percebi que trabalhando tinha alguns pontos que eu não gostava tanto, que de certa forma me decepcionavam. Mas fui tocando, né, porque nem tudo, tem coisas boas, tem coisas na vida que a gente faz que também tem a parte ruim, que faz parte, que a gente tem que passar por isso. Mas eu nunca perdi o hábito de desenhar e de querer aprender coisas novas. E então quando eu terminei a faculdade de arquitetura, eu continuei fazendo cursos ligados à arte com assuntos que me interessavam. Então eu fui aprender a grafitar, eu fui aprender a fazer curso de fotografia, eu fui aprender a fazer vários tipos de arte que eu não estava tão habituada na faculdade, mas coisas que me interessavam e mantinham a minha cabeça ativa. E com isso eu continuei desenhando bastante. Assim, eu fazia uns desenhos em casa quando eu chegava do trabalho para dar aquela esparecida e fazia os desenhos e guardava pra mim. Eu nunca divulgava isso, nunca mostrava por ninguém, por vergonha, por ser uma coisa muito íntima, muito pessoal e tal. E até que um dia eu resolvi começar a postar isso nas redes sociais, mas sem nenhum propósito, simplesmente porque eu fazia um desenho na hora e aquilo significava alguma emoção que eu estava sentindo, uma fase que eu estava passando na vida. Eu comecei a divulgar isso porque eu achava legal e tal. Assim como você tira uma foto bonita de uma viagem que você faz, eu fazia um desenho que eu achava bonito, eu tinha vontade de dividir isso com os meus amigos. E eu fui dividindo cada vez mais desenhos, até que eu comecei a ser cobrada, de certa forma, dos meus amigos quando eu ficava muito tempo sem postar nada. Tipo, ah, mas faz uma semana que você não posta nenhum desenho, e aí, você parou? Você parou? Eu falei, não, gente, tô fazendo aqui, mas é um hobby e tal. E aí a coisa começou a ficar tão interessante que algumas pessoas vieram me pedir trabalhos de desenho. Eu brincava muito com palavras, com caligrafia, que até então pra mim era só palavra caligrafia que existia, eu não sabia direito que isso tinha um nome, que isso era uma profissão, que isso era um trabalho e tal. Mas eu fazia lá uns rabiscos com várias palavras, vários tipos de letra diferente, que eu gostava, que eu achava legal, mas uma coisa sem técnica nenhuma, que eu fazia o que vinha na minha cabeça. E aí começaram a surgir alguns trabalhos de amigos, para pessoas próximas a mim, em relação a isso. Ah, você não quer fazer um convite da minha festa? Ah, você não quer fazer um trabalho aqui para um cliente meu que ele gosta de caligrafia e que é uma coisa diferente, você é boa nisso? Eu falava, nossa, mas quem falou que eu sou boa nisso? Eu só tô brincando, mas aquilo já tinha, sabe, uma certa responsabilidade. E aí fazia de vez em quando aqui e ali um trabalho ou outro e continuei trabalhando com arquitetura. Até que chegou num ponto que os trabalhos que eu fazia por fora, né, esses trabalhos que apareciam às vezes, me deixavam mais feliz do que o que eu fazia no dia a dia no meu trabalho como arquiteta. E aí eu comecei a ficar meio frustrada, assim, porque eu falava, nossa, eu tinha tão certo na minha cabeça que era isso, que era arquitetura, que eu ia ser arquiteta, que ia trabalhar com isso a vida toda, e agora eu descobri uma outra coisa que me deixa mais feliz do que a arquitetura, aí eu fiquei meio confusa. E assim, mas eu não tinha também trabalhos suficientes pra parar com a arquitetura e só fazer isso, né, era uma coisa esporádica. Até que eu resolvi fazer um blog. Falei, vou fazer um blog, porque já que eu tô fazendo coisas legais, eu quero mostrar, quero que as pessoas vejam. Vou fazer um blog, porque aí eu vou colocando tudo que eu for fazendo de trabalho, ou desenho que eu faço pra mim mesmo em casa nesse blog, as pessoas vão vendo e fica tudo lá organizado, registrado, com data e tal, porque às vezes essas coisas a gente acaba perdendo, né? Eu queria organizar isso de alguma maneira. Fiz o blog, e aí o blog deu certo, meus amigos, eu sempre divulgava nas redes sociais, no Facebook e tudo mais, os meus amigos, que legal que você fez um blog, que bacana e tudo mais. Pensei, mais um blog, né? A internet tá cheia de blog, mas enfim, eu fiz. O blog começou a ter
atividade legal, um número de visitas assim que eu não esperava, porque eu achava que ia ter 0 visitas e de repente em um mês tinha 1000 visitas, no outro mês tinha 2000, no outro mês mais, os meses que eu postava bastante coisa tinham 5000 visitas. Eu falei, caramba, né, que louco, eu não conheço 5000 pessoas, quem são essas pessoas que estão entrando tanto no meu blog, né? Em paralelo a isso, eu sempre postei muito no Instagram, todos os desenhos que eu fazia, todos os trabalhos eu postava lá. Porque quem não é visto não é lembrado, então eu falava, eu fiz um trabalho eu tenho que postar, fiz um trabalho eu tenho que postar, porque o que eu faço é muito visual, né? As pessoas gostam de ver. E aí eu comecei a postar muito no Instagram e a cobrança, assim, uma cobrança boa, né? De, ah, mas e aí, você não tá fazendo mais? Cadê seus trabalhos? A gente quer ver, a gente quer ver. Uma cobrança positiva, isso me incentivava a pensar em coisas cada vez mais diferentes, cada vez coisas mais criativas pra eu postar. Eu falei, não, eu tenho que postar, mas o que eu vou postar? Não posso postar a mesma coisa que eu postei semana passada, eu tenho que fazer uma coisa nova. Isso estimulava muito a minha criatividade, então me deixava muito feliz, muito. Aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, começaram a aparecer pessoas que eu não conhecia me chamando pra fazer algum trabalho, encomendando alguma coisa. Eu falava, caramba, que louco, sabe? Porque eu comecei com amigos, depois amigos de amigos, e agora são pessoas que me acham na internet, que não me conhecem, e estão querendo me contratar para fazer alguma coisa. Nossa, que maravilhoso, né? E aí eu comecei a fazer tantos trabalhos por fora, né? Chegava em casa e tinha que trabalhar de novo, porque eu chegava do trabalho e tinha o segundo turno ali, né? Que eram essas encomendas, essas coisas que eu fazia. Trabalhava muito de final de semana, até que ano passado eu falei, chega, não quero mais trabalhar para arquitetura. Eu me decepcionei muito com a área, de diversas maneiras diferentes e tal, coisas que eu não imaginava que eu ia passar quando eu estava na faculdade, coisas que a gente só vê na vida profissional. Com a arquitetura eu tenho pouco prazer, com a caligrafia eu tenho muito mais ânimo, muito mais vontade, tá dando certo. Se eu parar com a arquitetura e só me dedicar a isso, eu tenho certeza que vai dar mais certo ainda. Eu vou conseguir ter mais tempo para fazer mais coisas, divulgar mais meu trabalho e vai dar tudo certo. E assim, não foi fácil tomar essa decisão, porque a gente fica com medo, com receio de, ah, mas e daqui 5 anos, mas e daqui 10, e daqui 20? Acho que uma das coisas assim mais importantes que eu tenho para falar é a gente não pode ficar pensando no que vai acontecer daqui 5, 10, 20 anos, porque nada é garantido. Se você tem um emprego numa empresa grande ou pequena, que você tá lá não sei quantos anos, a gente não, nada é garantido, a gente não sabe se amanhã ou depois você vai ser mandado embora e aí, sabe? Então essa coisa de ser autônoma e trabalhar por conta própria, investir numa coisa que é meio ainda obscura, que eu não tenho tanta certeza, também dá no mesmo. Então eu falei, eu vou tentar, se não der certo eu volto também, ou eu faço outra coisa, ou eu descubro ainda uma terceira coisa que eu gosto de fazer. Então foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ainda bem que eu fiz isso, porque hoje eu tô muito mais feliz, muito mais realizada com tudo isso, depois que eu comecei a trabalhar em casa e por conta própria, com caligrafia, com essas encomendas que eu faço e tudo mais. Eu criei um canal no YouTube, onde eu gravo vídeos ensinando as pessoas a fazerem o que eu faço, porque gerou muita curiosidade também de, ah, mas como você aprendeu? Mas você fez curso? Mas como você faz isso? É fácil, não é? Precisa saber desenhar? Não precisa, mas a minha letra é horrível, será que eu consigo também? Então eu via tantas dúvidas das pessoas e recebia muitos e-mails e mensagens de gente querendo aprender também. Eu falei, por que não criar esse outro bracinho do meu trabalho, ensinando alguém a fazer isso também? De repente a pessoa adquire aí um hobby super legal, ou a pessoa se aprofunda nisso, vai trabalhar com isso, ganha dinheiro com isso também. Então foi uma das coisas que eu fiz também, que eu pensei 1000 vezes, falei, ai meu Deus, eu vou gravar vídeo, vou colocar na internet, e aí as pessoas vão ver, vão me julgar, minha família vai assistir, meus amigos. Dá um pouco de medo, né? Você fica com vergonha pensando, tá, eu tô aqui gravando, falando pra uma câmera, ninguém tá vendo. Mas na hora que eu jogar isso na internet, acabou a privacidade, né? Vai todo mundo ver, é público. Eu fiquei enrolando uns meses pra criar essa coragem, até que eu falei, chega, eu preciso fazer, eu tô com vontade de fazer, eu vou gravar, vou fazer. Se tiver críticas, eu vou ler essas críticas, se elas forem construtivas, eu aceito essas críticas e uso isso para crescer. Se forem críticas que as pessoas fazem por fazer, que não levam ninguém a lugar nenhum, eu ignoro e pronto. E tem sido uma experiência incrível, assim, porque
além de fazer os projetos que eu faço para cliente, para agência e tudo mais, e mantenho as redes sociais sempre atualizadas com tudo isso, eu criei uma outra linha ali que é o canal, que é dar aula, que é uma coisa que eu jamais imaginei que eu ia conseguir fazer, assim, gravar um vídeo ensinando alguém a fazer alguma coisa. Eu descobri nisso tudo um outro, sei lá, talento, uma outra coisa que eu posso fazer que eu jamais imaginei na época que eu fazia faculdade, por exemplo. Então é muito incrível, assim, porque a gente acaba se descobrindo e descobrindo coisas que você não imaginava. Hoje até tem muita gente que me procura querendo saber se eu dou workshop presencial mesmo. As pessoas querem se inscrever num curso meu, querem pagar para fazer aula comigo. Ainda é uma coisa que eu não estou fazendo, eu preciso me preparar melhor, eu acho que ainda tenho que aprender mais coisas para fazer um curso legal e tal e ensinar. Mas é maravilhoso, assim, eu nunca imaginei isso. O que eu tiro de lição de tudo isso, dessa mudança, dessa descoberta, dessas novas possibilidades e tudo mais, primeiro, a gente não pode parar de ser curioso. Por mais que você tenha uma carreira, um emprego estável, uma situação bacana, a gente não deve nunca parar de estudar, nunca parar de ser curioso e de querer aprender coisas novas, porque tudo que a gente aprende, seja num curso de culinária, mas eu trabalho com administração, mas no curso de culinária você vai aprender alguns aspectos de disciplina e organização e cuidados que você pode aplicar na sua profissão de administrador. Isso para mim é fundamental, não parar de estudar e não parar de aprender. Outra coisa é não ter medo. A gente fica muito com medo, insegurança, mas isso não der certo, mas se as pessoas me julgarem, é tanta amarra boba que não adianta nada, isso só impede a gente de ir pra frente, sabe? Às vezes são amarras que a nossa própria cabeça cria, às vezes a gente é o nosso próprio inimigo, então a gente fica criando tanta dificuldade na nossa cabeça que às vezes na vida real elas nem existem tanto assim, sabe? Então se você tem vontade de fazer alguma coisa, de investir num sonho, num projeto, vai atrás. Foca nos passos que você tem que dar para fazer isso dar certo. Eu quero que o meu negócio assim funcione e tal. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir atrás do fornecedor disso. Eu preciso fazer um site. Eu preciso de não sei o quê. Cria uma listinha dessas metas que você tem que cumprir para fazer esse sonho dar certo. Outra coisa que eu acho muito importante é você criar sempre novos propósitos. Agora, por exemplo, o meu propósito é criar uma loja no meu blog com produtos com as minhas artes, por exemplo. Eu vou fazer agora, ir atrás de todos os passos que eu preciso para fazer isso dar certo. Quando acaba esse projeto, né, esse propósito, você já tem que criar outro, porque aí a gente não para de trabalhar e não para de criar e não para de crescer. Isso é muito importante, sabe? Eu vejo gente que é muito acomodada, não quero, sabe, ficar estagnada. Eu, de verdade, eu não sei se eu vou continuar trabalhando com caligrafia desse jeito que eu trabalho daqui 5, 10, 20 anos. Hoje é isso que eu faço, é o canal no YouTube, são os meus projetos e tudo mais, mas daqui 5 anos eu não sei, eu acho que eu vou estar fazendo outra coisa. Outra coisa é que eu vejo muita gente confusa ainda, sabe? Eu fiz uma faculdade, eu não terminei, daí eu fiz outra, trabalhei com tal coisa, mudei de área, mudei de novo. Tenta ver o que é que você considera legal na sua vida como um hobby, como uma coisa para você fazer de final de semana, uma coisa que você vai fazer para se distrair nas horas vagas e tudo mais, e o que realmente você quer para sua vida no dia a dia, sabe? O que você vai trabalhar de segunda a sexta, o que é que você gosta de fazer a maior parte do seu tempo, porque isso é muito importante para a gente não perder tempo se arriscando em escolhas erradas, sabe? Eu acho que, na verdade, assim, qualquer risco, qualquer tentativa que a gente faz é legal, é importante, é um aprendizado. Mas às vezes saber separar o que é hobby do que é profissão é um caminho muito bom pra gente conseguir sucesso no que a gente faz, porque isso ajuda a gente a focar melhor no que a gente quer e nos próximos passos para fazer tudo isso dar certo. Bom, e por último, que eu acho que na verdade é o mais importante de tudo, é mais importante do que estabilidade financeira e sucesso e tudo mais, é o retorno das pessoas em relação ao nosso trabalho. Eu recebo um retorno tão legal de seguidores, de gente que compra um produto meu, que contrata um serviço meu e fica super feliz depois e vem me agradecer e elogiar e tudo mais. Isso, assim, a coisa mais importante que tem é esse feedback, porque são essas pessoas que vão
recomendar a gente para outras, são essas pessoas que vão seguir o que a gente faz e acreditar no nosso trabalho, sabe? Então é maravilhoso, assim, a gente poder tocar o coração e a vida das pessoas com o nosso trabalho. E isso acontece quando a gente faz as coisas com amor. Então, se você não gosta do que você faz, se você tá na dúvida, às vezes tá numa hora que você não tá muito feliz, muda. É muito importante também a gente tomar as decisões com calma, pensar direitinho e fazer tudo na hora certa e do jeito certo. E fazer com amor, porque quando a gente faz com amor, as pessoas percebem e aí o elogio, o reconhecimento, tudo que tem de retorno vem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história e até mais!